Dizem que ela era a mulher mais bela da Europa. Mas ninguém quis ver a dor por trás do espelho. Elizabeth da Baviera, conhecida para sempre como Sissi, nasceu em 24 de dezembro de 1837 em Munique. Desde cedo, desafiava as expectativas. Filha do duque Maximiliano e da princesa Ludovica, pertencia à linhagem dos Wittelsbach, uma das casas mais antigas da Europa. Mas sua infância foi tudo menos convencional. Criada no castelo de Possenhofen, à beira do Starnberger See, viveu solta entre as montanhas e os bosques da Baviera. Era uma menina livre, que cavalgava sem sela, pescava no lago, lia romances e escrevia poemas repletos de melancolia. Amava animais mais do que gente, e a solidão lhe parecia doce. A mãe Ludovica sonhava com alianças vantajosas. Já preparava a filha mais velha, Helena, para ser imperatriz. Enquanto isso, Sissi fugia das aulas de etiqueta, desdenhava os bailes e preferia andar descalça entre os pinheiros. Tinha cabelos castanhos até os joelhos, olhos sombrios e um charme rebelde que desarmava quem a conhecia. Aos olhos da sociedade, ela era uma jovem excêntrica, talvez inadequada. Mas aos olhos do destino, ela era uma tempestade à espreita. Em 1853, com apenas 15 anos, Sissi acompanhou a mãe e a irmã Helena até a estância imperial de Bad Ischl. O objetivo era apresentar Helena ao imperador Francisco José como candidata ao trono. Sissi foi levada como coadjuvante. Mas bastou um olhar para que tudo mudasse. Francisco José, então com 23 anos, fixou os olhos na irmã errada, ou talvez na certa. Encantado pela beleza espontânea e pelo ar tímido de Sissi, declarou ali mesmo sua escolha. É ela, teria dito a mãe, a arquiduquesa Sofia. Sofia protestou. Considerava Elizabeth imatura, impreparada e rebelde demais para ser imperatriz. Mas o imperador não recuou. O casamento foi marcado às pressas. Sissi chorou. Sabia que não estava preparada. Sabia mais do que ninguém o que estava perdendo: sua liberdade. Aos 16 anos, vestida de branco e com uma coroa na cabeça, Sissi adentrou a catedral para se tornar imperatriz da Áustria. Mas seu olhar permanecia ausente e seu coração parecia bater em outro lugar. A cerimônia foi majestosa, mas sua alma chorava baixinho. Ela era um pássaro exótico, adorado mas enjaulado, que cantava em silêncio para não enlouquecer. Ao final da cerimônia, ela murmurou para si mesma: quantas partes de mim ainda existirão quando tudo isso acabar? A chegada de Sissi à corte de Viena foi como lançar uma andorinha no meio de um inverno congelante. O esplendor do palácio de Hofburg escondia um labirinto de rituais, etiquetas implacáveis e olhares que julgavam antes mesmo que ela pudesse falar. Nada na sua criação livre a preparara para o peso sufocante do trono imperial. A arquiduquesa Sofia, sua sogra e a verdadeira força política do império, via a jovem como um erro que precisava ser corrigido. Censurava seus modos, suas roupas, até sua forma de respirar. Tomou para si o controle da corte e também dos filhos de Sissi, assim que nasceram. A imperatriz não tinha direito de criá-los, de tocá-los como mãe. Apenas observava à distância os filhos sendo educados como herdeiros de um mundo ao qual ela própria nunca pertenceu. Viena não era lar. Era um palco frio onde Sissi era forçada a atuar. Era reverenciada como símbolo, mas ignorada como mulher. Era elogiada em público, mas isolada nos corredores.
Cada gesto seu era vigiado, cada palavra avaliada. A jovem da Baviera, que um dia correu entre os pinheiros sem sapatos, agora se via rodeada por paredes de veludo e ouro, mas sem calor, sem ternura. Ela adoeceu, primeiro no corpo, depois na alma. Perdeu peso, perdeu cor. Refugiou-se em longas caminhadas solitárias, cavalgadas exaustivas, jejuns silenciosos. Desenvolveu uma obsessão com a própria imagem, o único espaço que ainda podia controlar. Seu cabelo, seus vestidos, sua cintura de vespa, tudo era mantido com disciplina quase cruel. A mulher livre estava desaparecendo. Em seu lugar, surgia uma estátua viva, bela demais para ser tocada, fria demais para ser amada, e o mais cruel, o próprio imperador Francisco José, tão apaixonado à primeira vista, agora não sabia como alcançá-la. Tentava o dever, mas nunca compreendeu o abismo que se abria entre eles. Para ele, ela era a esposa coroada. Para ela, ele era parte da cela. O maior inimigo de Cici não vestia armadura, nem portava espada. Seu nome era Sofia, a própria sogra, arquiduquesa e matriarca da corte dos Habsburgo. Era ela quem ditava as normas da etiqueta, os limites da decência e, sobretudo, o que era esperado de uma imperatriz. E para ela, Cici era um erro que precisava ser corrigido, ou, no mínimo, contido. Sofia tomou tudo. Tomou os filhos recém-nascidos alegando que Cici era jovem demais para educá-los. Instalou-os em alas separadas, escolheu amas, tutores, horários, rotinas, tudo sem consultar a mãe. A imperatriz podia dar à luz, mas não podia tocar, criar ou consolar. Foi nesse vazio que Cici começou a definhar. Tornou-se uma figura decorativa, posta em exibição em bailes e cerimônias, mas excluída das decisões. O império lhe pertencia apenas no papel. No cotidiano, ela era uma prisioneira silenciosa. A corte falava. Comentava sua apatia, seus silêncios, seus longos passeios a cavalo. Dizia-se que era instável, fraca, talvez até desequilibrada. Mas ninguém via a dor da mulher exilada dentro do próprio palácio. Ninguém via os diários, as lágrimas, os poemas escritos à noite. Enquanto o povo a via como símbolo de beleza e graciosidade, Cici era vigiada, corrigida, domada. Seu corpo era politizado, sua rotina regulada, sua juventude transformada em espetáculo. Quanto mais tentava se esconder, mais era exposta. Francisco José, preso ao dever e à rotina burocrática do império, não a protegia. Amava-a talvez à sua maneira, mas entre o amor e a coragem, faltava-lhe a segunda. E assim, Cici, ainda tão jovem, viu sua vontade sendo silenciada, sua maternidade arrancada, sua identidade reduzida à função imperial. A rebeldia da menina da Baviera ainda existia, mas agora vestia silêncio. A maternidade chegou cedo para Cici, e com ela, mais uma ferida. Aos 17 anos deu à luz sua primeira filha, Sofia, mas não teve o direito de segurá-la nos braços por muito tempo. A arquiduquesa, sogra vigilante e senhora da corte, tomou para si a criação da neta. Mandou preparar outra ala do palácio, escolheu amas, médicos e governantas. Cici era apenas um corpo útil, a imperatriz ornamental que dava herdeiros, mas não decisões. A jovem mãe suplicava por tempo com a filha, mas era ignorada. Escrevia bilhetes, tentava se esgueirar pelos corredores, pedia audiências com o marido. Francisco José ouvia com ternura, mas não agia.
Sua prioridade era a estabilidade da monarquia, e a estabilidade naquele império vestia a face severa da arquiduquesa Sofia. A dor se tornou insuportável. A cada manhã Sissi acordava mais distante, mais pálida, mais ausente. Desenvolveu crises respiratórias, perda de peso, insônia. Médicos falavam em melancolia nervosa, um diagnóstico elegante para a alma dilacerada. Em 1857, aos 2 anos de idade, a pequena Sofia adoeceu gravemente durante uma viagem à Hungria. A febre tifoide se instalou como uma sentença. Sissi, que finalmente estivera ao lado da filha naquela jornada, viu a menina definhar nos próprios braços. Nada pôde fazer. E ninguém tentou consolá-la com verdade. Na morte de Sofia, Sissi viu enterrada não apenas a criança, mas a última ilusão de controle sobre sua própria vida. Era a maternidade que talvez a resgatasse, e agora era o luto que a afundava. Após o enterro, Sissi mudou, não apenas na alma, mas no corpo. Abandonou Viena, mergulhou em viagens longas, cavalgadas exaustivas, dietas severas. Começou a recusar protocolos, a evitar aparições públicas, a se refugiar na solidão. Dizia que precisava de ar. Mas no fundo fugia de um palácio onde suas dores viravam boatos e suas emoções eram diagnosticadas como desvio. Ela se tornava, aos olhos da corte, uma figura difícil. Mas era apenas uma mulher em luto, que havia perdido a filha, a maternidade e qualquer resquício de liberdade. Era o ano de 1877. A Europa fervilhava com tensões imperiais. Mas em Paris, cidade de exílios e encontros improváveis, 2 figuras se cruzaram longe dos salões que antes frequentavam. Dom Pedro II, imperador do Brasil, viajante incansável e homem de letras, hospedava-se discretamente na capital francesa. Alto, imponente, barba grisalha espessa e olhos de intelectual triste, percorria bibliotecas, observatórios e cafés, sempre em busca de conhecimento e, talvez, de paz. Foi em um desses encontros informais que ele viu Sissi. Ela andava pelos jardins do Hotel de la Paiva, envolta em negro profundo, esguia e silenciosa. Não havia carruagem oficial, nem séquito imperial. Era como se caminhasse entre os vivos com a leveza dos fantasmas. Dom Pedro a reconheceu de imediato. Afinal, ela era sobrinha-neta de sua própria mãe, a arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria. Ambos descendiam da mesma árvore ancestral dos Habsburgo. Eram primos de 2º grau, unidos por sangue real e por dores muito humanas. Mas o que mais o impressionou não foi o parentesco. Foi o olhar. Mais tarde, ao escrever em seu diário, Dom Pedro registrou sua impressão. Há nela uma beleza pálida, quase assombrosa, como uma pintura antiga que sobreviveu a um incêndio. E seus olhos são como janelas de um castelo em ruínas, belos, mas cheios de ausências. Não houve jantar oficial, nem retratos conjuntos. Foi um encontro breve, mas carregado de significados. 2 soberanos cansados da pompa, amantes da solidão, exilados, um por escolha, a outra por sobrevivência. Dom Pedro compreendeu o que muitos não entenderam. Por trás do mito de beleza e rebeldia, havia uma mulher em ruínas. E talvez por isso, ele não tentou conversar. Apenas acenou e respeitou o silêncio. Foi o último encontro entre os dois. Com o passar dos anos, Sissi tornou-se uma imperatriz sem corte. Quanto mais cresciam suas responsabilidades no império,
mais ela desaparecia, fisicamente e emocionalmente. Passou a viajar compulsivamente. Hungria, Suíça, Inglaterra, Grécia. Era como se buscasse um refúgio que não existia em nenhum mapa. Os jornais diziam que ela era excêntrica, que detestava Viena, que evitava a própria família. Mas o que poucos sabiam é que ela carregava consigo uma tristeza crônica, silenciosa e afiada, e que cada viagem era uma tentativa desesperada de escapar de si mesma. Aos olhos do mundo, ela parecia uma figura etérea, quase mítica, alta, magérrima, cabelos que ainda lhe desciam até os tornozelos, e uma beleza mantida a qualquer custo. Mas essa beleza era para Sissi mais do que vaidade. Era um escudo, uma armadura invisível. Sua rotina era obsessiva, quase militar. Cavalgava por horas, jejuava por dias, tomava banhos gelados mesmo no inverno. Media a cintura obsessivamente, mantinha 50 centímetros de circunferência. Dormia pouco, escrevia muito, mas conversava com quase ninguém. Era como se estivesse desaparecendo a olhos vistos, mas de forma tão elegante que ninguém ousava perguntar onde ela estava indo. Nessas viagens criou uma persona, a de uma imperatriz errante, sem lar fixo, sem cortejo, sem ambições políticas. Mas por trás da máscara havia uma mulher devastada por perdas, culpas e desilusões. Nem mesmo os filhos eram capazes de mantê-la próxima da corte. Sentia que os haviam tomado dela, criados por tutores escolhidos por Sofia, distantes do afeto materno. E embora tentasse se reaproximar, o abismo era maior do que suas forças. A Hungria foi o único lugar onde parecia respirar. Lá, foi adorada como rainha e passou a considerar os magiares seus verdadeiros súditos. Fundou escolas, participou da vida pública e até encontrou alguma alegria no nascimento da filha Maria Valéria, a única que pôde criar por conta própria. Mas essa felicidade, como todas em sua vida, foi breve. Logo retornaram as viagens, e com elas, o peso invisível de um luto que nunca terminou, porque ela própria nunca foi encontrada. Era 10 de setembro de 1898. Sissi caminhava às margens do Lago Leman, em Genebra, Suíça. Tinha recusado escolta. Como sempre, buscava anonimato. Usava um vestido escuro, sombrinha na mão, chapéu enfeitado com véu, e o passo apressado de quem foge até quando caminha devagar. Aos 60 anos, Sissi era uma sombra do que havia sido, ainda bela, mas magra ao ponto da fragilidade. O mundo a via como uma viúva errante, uma figura elegante e triste. Mas ninguém imaginava que aquele dia seria o último. Enquanto caminhava para embarcar no navio Geneve, foi abordada por um anarquista italiano, Luigi Lucchesi. Disfarçado de transeunte, ele fingiu tropeçar e, num gesto rápido e silencioso, cravou uma lima de metal no peito da imperatriz. Sissi caiu. Logo se levantou. Achou que fora apenas empurrada. Subiu no navio com dificuldade, mas minutos depois, desabou. O véu escuro ocultava o sangue. O ferimento fora profundo demais. Seu coração, perfurado, silenciava aos poucos. Morreu sem compreender o que havia acontecido, sem pompa, sem gritos, sem despedidas. Apenas a água fria do lago, espelhando o céu cinzento daquele dia, e o som abafado dos passos que corriam no convés. O mundo se comoveu, mas não se surpreendeu. Afinal, Sissi sempre viveu como se não estivesse viva.
Sua morte foi apenas o último ato de uma existência marcada pela fuga. No funeral, o caixão foi lacrado às pressas. A dor da corte foi cerimonial, mas não profunda. Na verdade, muitos não sabiam o que lamentar: a perda da imperatriz ou o fim melancólico de uma mulher que nunca se deixou conhecer. O corpo de Sissi foi sepultado na cripta imperial de Viena, ao lado de Francisco José e do filho, Rodolfo. A imperatriz, que fugiu de todos os títulos, agora descansava sob os mármores da dinastia Habsburgo. Mas o que ficou de Elizabeth da Baviera foi mais do que uma estátua ou um epitáfio. Nos anos que se seguiram, sua imagem foi romantizada. Virou personagem de livros, peças, óperas, filmes. A jovem rebelde foi transformada em princesa de conto de fadas. Mas essa imagem, polida e falsa, a trancou numa segunda prisão. A prisão da idealização. A verdadeira Sissi era mais complexa. Era uma mulher em luta contra o tempo, contra o destino, contra si mesma. Era alguém que buscava liberdade num mundo de grilhões dourados, que percorreu desertos, cruzou oceanos, cavalgou florestas e escreveu poemas secretos enquanto o mundo exigia que ela apenas sorrisse e acenasse. Sissi foi, em muitos sentidos, a imperatriz de lugar nenhum. Pertenceu a um trono que nunca desejou, viveu em palácios que odiava e morreu como vivera, solitária, inquieta, incompreendida. Mas talvez, justamente por isso, tenha se tornado eterna,